Olá, meus queridos. Me chamo Luísa e vou contar para vocês uma história que guardo no fundo do coração há mais de 60 anos. Uma história que nunca contei inteira para ninguém. Mas antes, peço por gentileza que se inscrevam no canal e me contem de onde estão me ouvindo. Sabem, quando a gente fica velhinha como eu, com esses cabelos todos branquinhos, a gente carrega dentro do peito um baú de memórias. Algumas doces como mel, outras amargas como jiló. A história que vou contar tem um pouquinho de cada. Era 1956. Eu tinha acabado de fazer 19 aninhos. Imaginem só, a vovó com 19 anos. Eu era uma mocinha magricela, de trancinhas no cabelo, pele negra reluzente como jabuticaba madura. Morava com minha família num bairro simples de Salvador, numa casinha de 3 cômodos com chão de terra batida e telhado que pingava quando chovia forte. Meu pai, Sebastião, trabalhava no cais do porto. Acordava quando ainda estava escuro, saía com sua marmita debaixo do braço e passava o dia inteiro carregando sacas pesadíssimas de café e açúcar que iam para terras distantes, do outro lado do mar. Voltava à noitinha, com as costas curvadas de cansaço, mas sempre com um sorriso no rosto e uma historinha para contar. Minha mãe, Teresa, lavava roupa para as famílias ricas do bairro nobre. Suas mãos viviam enrugadas de tanto ficar na água, os dedos machucados do sabão forte. Mas, como ela cantava enquanto esfregava aqueles lençóis brancos. Tinha uma voz que fazia os passarinhos pararem para escutar. Éramos pobres, meus amores, mas tínhamos dignidade. Papai sempre fazia questão de dizer isso, erguendo o queixo daquele jeito orgulhoso que até hoje lembro. Eu trabalhava como empregada doméstica na casa dos Albuquerque, uma família tradicional que morava num casarão enorme no alto da cidade. Uma casa tão grande que a nossa caberia inteirinha só na cozinha dela. Saía de casa ainda no escuro, pegava 2 ônibus lotados e chegava lá bem cedinho para preparar o café da manhã. Vocês nem imaginam como era difícil, meus filhos. Não tinha essas facilidades de hoje, não. Fogão era a lenha, roupa lavada na mão, chão encerado de joelhos. A patroa, Dona Eunice, era uma senhora rígida, de poucas palavras, que examinava cada cantinho que eu limpava com olhos de lupa. Luísa, tem poeira aqui! Luísa, este copo não está brilhando! Mas pagava em dia e me deixava levar as sobras de comida para casa, o que já era mais do que muitas patroas faziam naquela época. Foi no mês de março, dia de folga da cozinheira, que tudo mudou na minha vida. Lembro como se fosse hoje. Estava um calorzinho gostoso, o céu azul sem nenhuma nuvem. E eu cantarolava baixinho enquanto preparava o almoço. De repente, a campainha tocou. Como a copeira estava ocupada arrumando a mesa, fui atender. E lá estava ele, parado na porta, com o sol batendo nos cabelos castanhos claros, fazendo eles brilharem como ouro. Alto, de ombros largos e com os olhos mais azuis que já vi na vida. Azuis como o mar de Itapuã em dia de céu limpo. Era Ricardo, o sobrinho de Dona Eunice, que tinha vindo passar uma temporada em Salvador. Bom dia, ele disse com um sorriso que iluminou o hall de entrada inteirinho. Você deve ser a Luísa. Minha tia falou que você faz o melhor acarajé da Bahia. Ai, filhos, senti um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. Fiquei sem graça, as mãos ainda úmidas de lavar os quiabos, o coração batendo tão forte que achei que ele podia ouvir. Dona Eunice exagera, senhor. É só uma receita que aprendi com minha avó. Não me chame de senhor, por favor. Sou Ricardo. E sabem o que ele fez? Estendeu a mão para me cumprimentar. Imaginem só naquela época, um moço branco, rico, estendendo a mão para uma empregadinha negra. Era algo que nunca tinha acontecido comigo. Hesitei por um instante, olhando para minha mão escura, com as unhas curtas e sem esmalte.
e para a mão dele, branca e bem cuidada. Mas acabei aceitando o cumprimento. Sua mão era quente, firme, sincera. Naquele dia, enquanto a família almoçava na sala de jantar com aquela prataria toda que brilhava feito espelho, Ricardo ficou na cozinha, sentado na mesinha onde os empregados comiam, conversando comigo como se fôssemos velhos amigos. Me fazia perguntas sobre Salvador, sobre as comidas típicas, sobre os lugares que deveria conhecer. Falava comigo como se fôssemos iguais, como se não houvesse um mundo inteiro de diferenças entre nós. Quando Dona Eunice apareceu na porta da cozinha e viu a cena, juro para vocês, meus filhos, que achei que ia ser despedida na hora. O rosto dela endureceu como cimento. Os lábios finos ficaram ainda mais finos, quase sumindo. Ricardo, seu lugar é na sala de jantar com a família, ela disse com aquela voz que não admitia contestação. Estava apenas conhecendo melhor a cidade através de quem realmente a conhece, tia. Ele respondeu, com uma naturalidade que me impressionou. Mas levantou-se e saiu, não sem antes me lançar um sorriso cúmplice que fez meu estômago dar um nó. Naquela noite, voltei para casa pensando naqueles olhos azuis, naquela voz gentil, naquele jeito de falar que me fazia sentir vista. Realmente vista pela primeira vez. Mas logo afastei esses pensamentos. Que bobagem, Luísa, disse a mim mesma, enquanto ajudava a mamãe a preparar o jantar com as sobras que tinha trazido. Gente como ele não se mistura com gente como você. Mas o destino, meus netinhos queridos, tem seus próprios planos, e às vezes eles são mais ousados do que nossa imaginação mais selvagem. Na semana seguinte, estava voltando do trabalho, já quase escurecendo, quando um carro parou ao meu lado no ponto de ônibus. Um carro bonito, azul marinho, daqueles que só gente rica tinha. Era Ricardo, sozinho ao volante do Chevrolet do tio. "Posso te dar uma carona?" perguntou, com aquele mesmo sorriso que tinha ficado gravado na minha memória. Olhei em volta, nervosa como uma corujinha assustada. Algumas pessoas já nos observavam com curiosidade. Uma moça negra conversando com um rapaz branco num carro de luxo não era algo que se via todo dia naquela época, meus queridos. Era como se um príncipe parasse para conversar com uma lavadeira no meio da rua. "O que vão pensar se me virem entrando nesse carro?" Component placement, sussurrei, torcendo as mãos no avental que ainda usava. "Que estou dando carona a uma amiga", ele respondeu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Vamos, está ficando tarde. Não é seguro você esperar sozinha." Acabei entrando, o coração aos pulos, as mãos suadas amassando a barra da saia. Durante o caminho, Ricardo me contou que era estudante de medicina no Rio de Janeiro, que estava em Salvador para um estágio no hospital universitário, que adorava música e que tinha ficado fascinado com os ritmos baianos. "E você, Luísa? O que gosta de fazer quando não está trabalhando?" A pergunta me pegou de surpresa, como um passarinho que não espera o milho. Ninguém nunca se interessava pelo que eu gostava. Para as pessoas, eu era apenas a Luísa empregada, a Luísa que serve o café, a Luísa que limpa o chão. "Gosto de ler", respondi timidamente. "Aprendi sozinha, sabe? Só fiz até o 3º ano na escola. E gosto de cantar no coral da igreja aos domingos." "Deve ter uma voz linda", ele comentou, me olhando de um jeito que fez meu rosto esquentar como brasa. Quando chegamos perto da minha casa, pedi que parasse algumas quadras antes. "Melhor meu pai não ver", expliquei sem entrar em detalhes. Ele entendeu. Ou pelo menos achei que sim. "Posso te ver de novo? Fora do trabalho, quero dizer." Ah, meus filhos. Devia ter dito não. Devia ter agradecido a carona e seguido meu caminho.
Esquecido aqueles olhos azuis, aquela voz gentil. Mas algo dentro de mim, algo mais forte que a razão, me fez dizer: domingo, depois da missa, na Praça do Pelourinho. Ele sorriu de um jeito que iluminou a noite inteira, como uma lua cheia em céu sem nuvens. Estarei lá. E estava. E no domingo seguinte também. E no outro. Nossos encontros eram sempre rápidos, discretos, em lugares públicos onde podíamos passar por conhecidos casuais. Ele, o médico em formação interessado na cultura local. E eu, a guia improvisada mostrando os segredos da cidade. Conversávamos sobre livros. Ele me emprestou vários dos seus, e eu os devorava à luz de lamparina, depois que todos dormiam. Sobre música. Descobrimos que ambos amávamos Dorival Caymmi. Sobre sonhos, ele queria ser cirurgião. Eu, secretamente, sonhava em ser professora, ensinar outras meninas como eu a ler e escrever. Foi no nosso quinto encontro, sentados num banco mais afastado do farol da Barra, vendo o sol se pôr no horizonte pintando o céu de laranja e rosa, que Ricardo segurou minha mão pela primeira vez. Um gesto simples, meus queridos, mas que naquele contexto era uma revolução. Senti um calafrio percorrer minha espinha, uma mistura de medo e alegria que nunca tinha experimentado antes. Estou apaixonado por você, Luísa, ele disse olhando diretamente nos meus olhos. Sei que parece loucura, que nos conhecemos há pouco tempo, que existem complicações, mas nunca senti por ninguém o que sinto por você. Quis responder que também estava apaixonada, que sonhava com ele todas as noites, que contava as horas até nossos encontros. Mas as palavras ficaram presas na garganta, como passarinhos assustados que não conseguem voar. Em vez disso, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, molhando nossas mãos entrelaçadas. Por que está chorando? Zrenia, ele perguntou, preocupado, secando minhas lágrimas com o polegar. Porque isso não pode dar certo, Ricardo. Olhe para nós. Olhe para o mundo em que vivemos. O mundo pode mudar, ele respondeu, com aquela convicção juvenil que só os muito jovens ou os muito idealistas possuem. Nós podemos mudá-lo, juntos. Queria acreditar nele. Ah, meus filhos, como queria! Mas tinha sido criada vendo os limites invisíveis, mas reais, que separavam pessoas como eu de pessoas como ele. Limites que, quando cruzados, traziam consequências dolorosas. Minha família nunca aceitaria, ele continuou, como se lesse meus pensamentos. Pelo menos não de imediato, mas não me importo. Tenho minha própria vida, meus próprios planos, e quero que você faça parte deles. Naquela noite, quando voltei para casa, minha mãe percebeu algo diferente em mim. Sempre tive dificuldade em esconder emoções. Meus olhos sempre me traíam, como janelas abertas para minha alma. O que está acontecendo, menina? Logramos, ela perguntou, enquanto preparávamos o jantar. Está com um brilho diferente no olhar. Pensei em mentir, em inventar alguma desculpa. Mas mamãe sempre teve um sexto sentido para minhas mentiras, como todas as mães têm para as dos filhos. Além disso, precisava compartilhar aquele segredo com alguém antes que explodisse dentro do meu peito como pipoca na panela quente. Conheci uma pessoa, mãe, disse em voz baixa, para que meus irmãos não ouvissem da sala. Ela sorriu, continuando a cortar os legumes para a sopa rala, que seria nosso jantar. E quem é o sortudo? O filho do seu Joaquim da mercearia? Ele vive perguntando por você. Não, mãe, é o sobrinho da dona Eunice, o Ricardo. O sorriso dela desapareceu instantaneamente, como vela que se apaga com um sopro. A faca parou no meio do movimento. Seus olhos, sempre tão amorosos, endureceram de um jeito que nunca tinha visto. O branco? O sobrinho da sua patroa? Assenti, incapaz de pronunciar as palavras,
o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Você perdeu o juízo, menina? Quer se destruir? Quer destruir esta família? Ele é diferente, mãe. Ele me respeita, me trata como igual. Igual? Zrenia, ela riu. Mas era uma risada amarga, sem alegria, como casca de laranja que parece doce, mas é azeda. Não existe igual entre preto e branco neste país, Luísa. Não se iluda. Para a família dele, você sempre será a empregadinha. A diversão exótica antes de voltar para o Rio e se casar com uma moça do mesmo tom de pele que ele. Suas palavras me atingiram como bofetadas. Mais ainda porque uma parte de mim temia que fossem verdade, como um espinhozinho que já estava fincado no meu coração e que ela só fez empurrar mais fundo. A senhora não o conhece. Foi tudo o que consegui dizer, as lágrimas voltando aos meus olhos. Não preciso conhecer. Conheço o mundo em que vivemos. E nesse mundo, histórias como essa sempre terminam do mesmo jeito, com a moça preta de coração partido, às vezes com uma barriga para criar sozinha. Naquela noite, chorei até adormecer, o travesseiro abafando meus soluços para que meus irmãos não ouvissem. As palavras da minha mãe ecoavam na minha cabeça, misturadas com as de Ricardo. Quem estava certo? Em quem deveria acreditar? No dia seguinte, quando cheguei para trabalhar, Dona Eunice me chamou ao seu escritório, algo que nunca tinha acontecido antes. Era um cômodo escuro, com cortinas pesadas e móveis antigos, que cheirava a lavanda e a algo mais que não conseguia identificar. Talvez poder? Sentada atrás de sua escrivaninha de mogno, com a postura rígida de sempre, ela foi direto ao ponto, como flecha que acerta o alvo. Soube que você e meu sobrinho têm se encontrado fora daqui. Meu sangue gelou, meus filhos. Foi como se alguém tivesse jogado um balde de água fria nas minhas costas. Como ela descobriu? Será que Ricardo havia contado? Será que alguém nos viu e veio fofocar? Não sei do que a senhora está falando. Tentei desconversar, mas minha voz tremida me traiu, como pernilongo que zune na escuridão. Não insulte minha inteligência, Luísa. Tenho olhos e ouvidos em todos os lugares. Vim lhe dar um conselho, pelo bem da sua família e da minha. Afaste-se do Ricardo. Ele está confuso, deslumbrado com as peculiaridades locais. Logo voltará para o Rio, para a faculdade, para o mundo ao qual pertence. Um mundo que não inclui você. Cada palavra era como uma agulha perfurando meu coração, fazendo pequenos furinhos por onde a esperança escapava. Mas o pior ainda estava por vir, meus queridos. O pior era como um trovão depois do relâmpago. Você sabe que vem, mas ainda assim se assusta quando chega. Seu pai trabalha no porto, não é mesmo? Sob a supervisão do meu cunhado. Seria uma pena se ele perdesse o emprego nestes tempos difíceis. E seus irmãos, que estudam naquela escola mantida pela fundação do meu marido? Também seria lamentável se perdessem as vagas. A ameaça estava clara como água de fonte, meus netinhos. Não era apenas sobre mim, mas sobre toda a minha família. O sustento do meu pai, o futuro dos meus irmãos, tudo dependia da minha decisão. Era como se ela tivesse colocado um peso enorme sobre meus ombros jovens. Um peso que eu não sabia se conseguiria carregar. A senhora está me ameaçando? Component placement, perguntei, com uma coragem que não sabia que tinha. As mãos tremendo, mas a voz firme. Estou lhe mostrando a realidade, Luísa. Uma realidade que você parece estar ignorando. Agora, volte ao seu trabalho. E reflita sobre o que conversamos. Saí daquele escritório com as pernas bambas e o coração despedaçado, como um vaso de cristal que cai no chão e se espalha em 1000 pedacinhos. Pela primeira vez, entendi completamente o que minha mãe tentava me dizer.
Não era apenas sobre preconceito, sobre diferenças sociais, era sobre poder. O poder que pessoas como Dona Eunice tinham sobre pessoas como eu e minha família. Naquela tarde, quando Ricardo apareceu na cozinha com seu sorriso radiante, mal consegui olhar para ele. Era como olhar para o sol, bonito demais, mas doía nos olhos. Aconteceu alguma coisa? Component placement, ele perguntou preocupado, tentando pegar minha mão por cima da mesa. Não podemos mais nos ver, respondi, mantendo os olhos fixos na panela que mexia, o molho de tomate borbulhando como meu sangue nas veias. Foi um erro desde o início. Do que está falando? É por causa da minha tia? Ela falou com você, não foi? Não respondi, o que foi resposta suficiente. Às vezes, meus filhos, o silêncio diz mais que 1000 palavras. Não ligue para o que ela disse, Luísa. Não pode deixar que controlem sua vida assim. Não é só a minha vida, Ricardo. É a vida do meu pai, dos meus irmãos. Você não entende porque nunca precisou entender. Sua família tem o poder de destruir a minha. Ele ficou em silêncio por um momento, a compreensão finalmente atingindo seus olhos azuis, como nuvem que passa pelo céu e faz sombra. Vamos dar um jeito, disse finalmente, segurando minhas mãos, mesmo eu tentando puxá-las. Não vou desistir de você, Luísa. Não vou deixar que nos separem assim. Queria acreditar nele, meus amores. Mais do que tudo no mundo, queria acreditar que existia uma saída, um caminho para ficarmos juntos sem que minha família sofresse as consequências. Mas naquele momento não conseguia ver qual seria. Era como estar num labirinto escuro, sem lanterna, sem mapa, sem estrelas para guiar. É melhor você ir, sussurrei, retirando minhas mãos das dele. Alguém pode entrar a qualquer momento. Ele saiu, relutante como criança que não quer ir para a cama, mas antes de ir, disse algo que ficaria gravado na minha memória para sempre, como o nome entalhado em tronco de árvore. Isso não acaba aqui, Luísa. Prometo. Nas semanas seguintes, evitei Ricardo como quem evita uma doença contagiosa. Quando ele entrava em um cômodo, eu saía. Quando ele tentava falar comigo, respondia apenas com monossílabos. Sim, não, talvez. Era como arrancar um pedaço do meu próprio coração todos os dias, mas me convencia de que era o certo a fazer. Pela minha família, pelo futuro dos meus irmãos. Mas Ricardo era teimoso, uma característica que mais tarde eu agradeceria aos céus. Ele não desistiu. Começou a deixar bilhetes escondidos nos lugares onde sabia que só eu encontraria. Dentro do livro de receitas, embaixo do pano de prato, dentro da lata de café. Bilhetinhos perfumados, escritos naquela letra bonita dele, que eu guardava numa caixinha debaixo do colchão. Bilhetes simples, mas que mantinham viva a chama que eu tentava desesperadamente apagar, como vela que se recusa a morrer, mesmo com o vento soprando. Penso em você a cada minuto. Não vou desistir de nós. Tenho um plano. Confie em mim. Um plano. Que plano poderia superar todas as barreiras que nos separavam? Que plano poderia enfrentar o poder da família Albuquerque, o preconceito enraizado na sociedade como erva daninha difícil de arrancar, o medo justificado da minha própria família? A resposta veio num domingo de junho, quase um mês depois da conversa com Dona Eunice. Eu estava saindo da igreja com minha mãe e meus irmãos, o sol forte batendo no rosto, quando um menino se aproximou e me entregou um envelope. O moço mandou entregar para a senhorita Luísa, disse, antes de sair correndo como passarinho assustado. Dentro do envelope, uma carta de Ricardo e uma passagem de trem para o Rio de Janeiro, datada para a semana seguinte. Meu coração quase saiu pela boca quando vi aquilo. Minha querida Luísa,
dizia a carta, escrita naquela caligrafia que eu já conhecia dos bilhetes. Sei que estou pedindo muito, talvez o impossível, mas não vejo outra saída. Meu estágio termina em uma semana e devo voltar ao Rio. Venha comigo. Longe da minha família, longe das ameaças, podemos recomeçar. Tenho economias suficientes para nos manter enquanto termino a faculdade. Você pode estudar, realizar seu sonho de ser professora. Não será fácil, sei disso. Enfrentaremos preconceito, dificuldades. Mas estaremos juntos. E isso é tudo o que importa para mim. Se decidir vir, estarei esperando na estação no horário marcado na passagem. Se não vier, entenderei. Mas saiba que não importa o que aconteça, você mudou minha vida para sempre. Com todo o meu amor, Ricardo. Li e reli aquela carta dezenas de vezes, as mãos tremendo como folha ao vento, o coração batendo tão forte que parecia um tambor de escola de samba. Ele estava me pedindo para fugir, para abandonar minha família, minha cidade, tudo o que conhecia, por um futuro incerto ao lado dele. Era loucura. Era imprudente. Era. Era exatamente o que eu queria fazer, meus filhos. Era como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto escuro e abafado, deixando entrar luz e ar fresco. Mas como poderia? Como poderia deixar minha mãe, meu pai, meus irmãos? Como poderia partir sem explicações, sabendo o quanto sofreriam, o quanto se preocupariam? E se Ricardo se arrependesse? Se percebesse que a realidade de estar com uma mulher negra era mais difícil do que imaginava? Se me abandonasse numa cidade estranha, sem dinheiro, sem conhecidos? Passei a semana inteira nessa agonia, dividida entre o desejo de seguir meu coração e o medo das consequências. Era como estar em um barquinho no meio do mar, com ondas enormes de um lado e um redemoinho do outro. Não conseguia comer. Não conseguia dormir. Minha mãe, percebendo meu estado, tentou conversar várias vezes, mas eu desconversava, incapaz de compartilhar o dilema que me consumia. Na véspera do dia marcado na passagem, tomei minha decisão. Escrevi uma carta para minha família, explicando tudo. Meus sentimentos por Ricardo, as ameaças de Dona Eunice, a decisão de partir. Pedi perdão pelo sofrimento que causaria, prometi mandar notícias assim que estivesse estabelecida, jurei que um dia voltaria. Coloquei a carta dentro do meu exemplar gasto de Iracema, o livro preferido do meu pai, sabendo que ele o pegaria para ler no domingo, como sempre fazia. Arrumei uma pequena trouxa com o pouco que tinha, algumas roupas, a medalha de Nossa Senhora que ganhei na primeira comunhão, a foto desbotada dos meus pais no dia do casamento. Escondi tudo debaixo da cama, pronta para partir na manhã seguinte, o coração dividido entre a excitação e o medo, como pássaro que quer voar, mas teme deixar o ninho. Mas o destino, meus queridos, às vezes tem planos diferentes dos nossos. Às vezes, quando achamos que estamos no controle, a vida vira a mesa do jogo e embaralha todas as cartas. Naquela noite, meu pai chegou em casa mais cedo do que o habitual, o rosto marcado por uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva, decepção e algo que parecia medo. Medo de verdade, como nunca tinha visto naquele homem forte que enfrentava temporais no cais sem piscar. Onde está a Luísa? Zrenia. Ouvi-o perguntar à minha mãe, a voz mais alta do que o normal, ecoando pela casa pequena. No quarto. O que houve, Sebastião? Antes que ela terminasse a pergunta, ele já estava na porta do quarto que eu dividia com minhas irmãs. Levantei-me de um salto, assustada com sua expressão, como o cervo que ouve o caçador se aproximar. É verdade? Ele perguntou, os olhos fixos nos meus, as mãos grandes tremendo. É verdade que você anda se encontrando com o sobrinho da patroa? Que está planejando fugir com ele?
Meu sangue gelou, como água que vira gelo no inverno. Como ele sabia? Quem tinha contado? Será que tinha encontrado a trouxa debaixo da cama? Pai, eu. Responda. É verdade ou não? Nunca tinha visto meu pai tão alterado. Ele, que sempre foi a calmaria em pessoa, o porto seguro da nossa família, agora tremia de raiva diante de mim, como árvore sacudida pela tempestade. É verdade que nos encontramos, respondi, a voz quase um sussurro, como vento fraco entre as folhas. E sim, ele me convidou para ir com ele para o rio. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que chumbo, mais denso que a neblina da manhã. Minha mãe, que tinha seguido meu pai até o quarto, levou as mãos à boca, os olhos arregalados de choque. Você tem ideia do que fez? Swing, meu pai finalmente falou. A voz agora mais baixa, mais controlada, mas ainda carregada de emoção. Tem ideia das consequências? Sei que está desapontado, pai. Sei que não aprova. Mas eu o amo e... Não é sobre aprovar ou não, Luísa. Component placement, ele me interrompeu, como trovão que corta o céu. É sobre sobreviver. Fui chamado no escritório hoje. Estou despedido. Depois de 15 anos carregando sacas naquele porto, fui despedido sem explicação, sem indenização, sem nada. Foi como se o chão se abrisse sob meus pés, me engolindo inteira. A ameaça de Dona Eunice não tinha sido em vão. Não tinha sido apenas palavras jogadas ao vento. Ela realmente tinha o poder de destruir nossa família. E estava usando esse poder como quem esmaga uma formiga com o dedo, sem pensar duas vezes. E não é só isso, meu pai continuou, a voz agora embargada como o rio que encontra uma barreira. O diretor da escola chamou seu irmão hoje. Disse que não haverá mais vaga para ele no próximo ano, para nenhum dos seus irmãos. Cada palavra era como uma punhalada. O que eu tinha feito? Como pude ser tão egoísta, tão cega? Enquanto sonhava com meu futuro ao lado de Ricardo, com castelos no ar e finais felizes, estava destruindo o futuro da minha própria família, o chão firme onde eles pisavam. Pai, eu não sabia. Eu não pensei que... Esse é o problema, Luísa. Você não pensa. Achou que poderia desafiar as regras, que seu amor seria mais forte que tudo, mas o mundo não funciona assim. Não para gente como nós. Caí de joelhos, meus filhos. Ali mesmo, no chão de terra batida, as lágrimas agora correndo livremente pelo meu rosto, como chuva em dia de tempestade. Me perdoe, pai. Por favor, me perdoe. Vou falar com Dona Eunice. Vou implorar. Vou fazer qualquer coisa para consertar isso. Meu pai se ajoelhou à minha frente, segurando meus ombros com suas mãos calejadas de tanto trabalho. Quando olhei em seus olhos, não vi mais raiva, apenas uma tristeza profunda, ancestral, como se carregasse não só a sua dor, mas a de gerações antes dele. Não há nada para consertar, filha. O que está feito está feito. Agora precisamos lidar com as consequências, juntos, como sempre fizemos. Naquela noite, deitada na cama, mas incapaz de dormir, como quem tem espinhos no travesseiro, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não iria encontrar Ricardo na estação. Não fugiria com ele para o Rio. Ficaria com minha família, enfrentaria as consequências dos meus atos, tentaria de alguma forma reparar o dano que havia causado. Na manhã seguinte, enquanto o trem que deveria me levar para longe partia sem mim, fui até a casa dos Albuquerque. Não para trabalhar. Sabia que meu emprego também estava perdido, como folha que o vento leva, mas para falar com Dona Eunice. A empregada que atendeu a porta, Zulmira, ficou surpresa ao me ver, os olhos arregalados como dois ovos fritos. Menina, o que faz aqui? A patroa está uma fera. Preciso falar com ela, Zulmira. É importante. Ela me deixou entrar quando insisti, mas fez o sinal da cruz,
como quem vê alguém indo para a forca. Encontrei Dona Eunice no jardim, supervisionando o jardineiro que podava as roseiras. Estava elegante como sempre, com um vestido claro e um chapéu de palha para proteger a pele do sol. Parecia tão serena, tão em paz, enquanto minha família desmoronava por causa de suas ações. O que faz aqui, Luísa? Zrenia ela perguntou, sem disfarçar a irritação, como quem encontra uma mancha numa toalha limpa. Achei que tínhamos sido claros quanto à sua posição nesta casa. Vim implorar, senhora, respondi, engolindo o orgulho que queria subir pela garganta. Não por mim, mas pelo meu pai. Ele não tem nada a ver com isso. 15 anos de trabalho honesto, jogados fora por minha causa. Por favor, interceda por ele. Faça com que o readmitam no porto. Ela me estudou por um momento, os olhos frios calculando algo que eu não conseguia decifrar, como quem avalia uma peça de carne no açougue. E quanto ao Ricardo? Ainda pretende encontrá-lo? Não, senhora. Entendi meu lugar. Entendi que não podemos ficar juntos. As palavras queimavam minha garganta como pimenta, mas forcei-me a pronunciá-las, pensando no meu pai, nos meus irmãos, no futuro deles que dependia do meu sacrifício. Sábia decisão, ela respondeu, com um leve sorriso de satisfação, como o gato que pegou o rato. Quanto ao seu pai, verei o que posso fazer. Não prometo nada, mas talvez consiga convencer meu cunhado a reconsiderar. Com uma redução de salário, é claro, para compensar o inconveniente. Obrigada, senhora, murmurei, abaixando a cabeça para que ela não visse as lágrimas que ameaçavam cair, como chuva que se forma nas nuvens. Agora vá. E Luísa? Se algum dia meu sobrinho tentar entrar em contato novamente, espero que se lembre desta conversa. Saí daquela casa sentindo-me derrotada, humilhada, mas também estranhamente aliviada. Tinha feito o que precisava ser feito. Tinha escolhido minha família em vez do meu coração. Era o certo, não era? Então por que doía tanto? Como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim? Nas semanas seguintes, vivi como em um sonho nebuloso, como quem caminha na neblina sem ver o caminho. Meu pai foi readmitido no porto, com um salário menor, como Dona Eunice havia adiantado. Meus irmãos perderam as vagas na escola da fundação, mas conseguimos matriculá-los numa escola pública não muito distante de casa. Eu encontrei trabalho numa fábrica de tecidos, onde o salário era menor e as condições piores que na casa dos Albuquerque, mas pelo menos estava longe daquelas memórias, daquele jardim onde Ricardo tinha me olhado pela primeira vez com aqueles olhos azuis que pareciam ver minha alma. Ricardo tentou me encontrar, sabem? Soube por Zulmira, que ainda trabalhava para uma família vizinha dos Albuquerque, que ele tinha voltado à casa várias vezes, perguntando por mim, exigindo explicações da tia sobre meu paradeiro. Mas Dona Eunice era esperta demais para revelar qualquer coisa, escorregadia como sabão molhado, e eu tinha feito meus pais prometerem que, se ele aparecesse em nossa casa, diriam que eu tinha ido para o interior, para a casa de uma tia imaginária. O tempo passou, como sempre passa, levando consigo a dor mais aguda, deixando apenas uma saudade surda, um "e se" que eu tentava não alimentar, como brasa que se deixa apagar aos poucos. Fiz novos amigos na fábrica. Conheci um rapaz chamado Jorge, filho de pescadores, negro como eu, trabalhador, honesto. Começamos a namorar, sem paixão avassaladora, sem promessas de mudar o mundo, apenas com o conforto de compartilhar origens semelhantes, expectativas realistas, um futuro possível dentro dos limites que a sociedade nos impunha. Estávamos noivos havia 6 meses, quando o inesperado aconteceu, como raio em dia de sol. Era um domingo.
Estávamos voltando da missa, eu, minha mãe e Jorge, quando um carro preto parou ao nosso lado. Um carro elegante, com motorista uniformizado, daqueles que só se via nos filmes. A janela traseira abaixou, revelando um rosto que, apesar dos anos passados, reconheci imediatamente, como quem reconhece uma música que marcou sua vida. Luísa, Ricardo disse, os olhos azuis ainda tão intensos quanto me lembrava, embora agora emoldurados por pequenas rugas de expressão. Finalmente te encontrei. Fiquei paralisada, meus filhos, incapaz de responder, de me mover, até mesmo de respirar. Era como ver um fantasma, um sonho que tinha guardado num cantinho do coração e que, de repente, ganhava vida diante dos meus olhos. Jorge, percebendo minha reação, deu um passo à frente, colocando-se protetoramente entre mim e o carro, como um escudo humano. Quem é você? Perguntou, a voz carregada de desconfiança, como cão que fareja perigo. Um velho amigo, Ricardo respondeu, sem tirar os olhos de mim. Podemos conversar, Luísa? Só alguns minutos. Minha mãe, que tinha permanecido em silêncio até então, surpreendeu-me ao dizer: Vá, filha. Acho que vocês têm assuntos inacabados para resolver. Mãe! Component placement! Exclamei, chocada com sua sugestão. Ela, que tinha sido tão veementemente contra meu envolvimento com Ricardo, agora praticamente me empurrava para o carro dele? Estou com sua mãe, Jorge disse para minha surpresa ainda maior. Vá conversar com ele. Esclareça o que precisa ser esclarecido. Estaremos esperando em casa. Olhei para os dois, confusa como o pintinho que perde a mãe. Mas havia algo nos olhos da minha mãe, uma sabedoria tranquila que me deu coragem. Assenti e entrei no carro, o coração batendo tão forte que achei que Ricardo podia ouvir. O motorista nos levou até um café no centro da cidade, um lugar elegante onde nunca tinha entrado antes. Ricardo pediu um café para mim e um para ele. E ficamos em silêncio por um momento, apenas nos olhando, como se tentássemos reconhecer nos rostos adultos os jovens que tínhamos sido. Você está linda, ele finalmente disse, quebrando o silêncio. Os anos foram generosos com você. Obrigada, respondi ainda sem saber direito o que dizer, as mãos tremendo ao redor da xícara de café. Você também está bem. Luísa, por que você não veio? Por que não me encontrou na estação naquele dia? A pergunta direta me pegou de surpresa, como pedra que cai do céu. Mas era a hora da verdade, não era? Depois de tanto tempo, ele merecia saber. Não pude, Ricardo. Sua tia, ela fez com que meu pai fosse demitido. Ameaçou tirar meus irmãos da escola. Eu não tinha escolha. Ele fechou os olhos por um momento, como se sentisse dor física. Eu devia ter imaginado, devia ter previsto que ela faria algo assim. Fui tão ingênuo, tão privilegiado. Achei que bastava nosso amor, que poderíamos superar qualquer coisa. Éramos jovens, respondi, sentindo uma ternura inesperada por aquele rapaz idealista que ele tinha sido. Não conhecíamos o mundo como ele realmente é. Procurei por você durante anos, sabia? Voltei a Salvador várias vezes. Contratei pessoas para te encontrar, mas era como se você tivesse desaparecido. Minha família me protegeu. Mudamos de bairro, mudei de emprego. Foi melhor assim. Foi mesmo. Zrenia, ele perguntou, seus olhos azuis fixos nos meus, como se quisessem ler minha alma. Você é feliz, Luísa? A pergunta me pegou desprevenida, como o vento forte que vira o guarda-chuva. Era feliz? Tinha um noivo bom, um emprego estável, uma família que amava, mas havia sempre aquela sensação de algo inacabado, um caminho não percorrido, uma música interrompida no meio. Estou em paz, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. E você? É feliz?
Sou médico agora. Cirurgião, como sempre quis. Tenho uma clínica no Rio, atendo muitas pessoas que não podem pagar. Casei, tive 2 filhos. Senti uma pontada no coração ao ouvir sobre seu casamento, mesmo depois de tantos anos, mesmo estando eu mesma noiva. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente, meus filhos. Apenas formam uma crosta fina que, ao menor toque, pode sangrar novamente. Mas não respondeu minha pergunta. Insisti, encontrando coragem não sei onde. É feliz? Ele sorriu. Um sorriso triste, como o sol que tenta aparecer em dia nublado. Tenho uma vida boa, mas há dias em que olho para o mar e me pergunto como teria sido se você tivesse entrado naquele trem. Ficamos em silêncio novamente. As palavras não ditas pairando entre nós como pássaros que não pousam. Finalmente, ele tirou algo do bolso do paletó. Um envelope. É por isso que te procurei, na verdade. Minha tia faleceu há 2 semanas. Sinto muito, disse automaticamente, embora não sentisse, não realmente. No testamento, ela deixou algo para você. Achei estranho depois de tudo, mas ela foi bem específica. Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um cheque com uma quantia que me fez arregalar os olhos e uma carta escrita à mão. Luísa, dizia a carta, na caligrafia elegante de Dona Eunice. Se está lendo isto, é porque já não estou mais entre os vivos. Deixo-lhe este valor como reconhecimento pelo sacrifício que fez há tantos anos. Você escolheu sua família em vez da sua felicidade. Algo que exigiu mais coragem do que eu jamais tive. Ricardo nunca soube, mas eu também amei alguém inapropriado na juventude. Um rapaz que trabalhava na fazenda do meu pai. Diferente de você, eu não tive a força para enfrentar as consequências. Fugi com ele, fui deserdada, e quando a realidade se mostrou mais dura do que esperávamos, o abandonei e voltei para o conforto da minha família. Vivi o resto da vida com essa covardia pesando na consciência. Você, por outro lado, fez a escolha difícil e permaneceu fiel a ela. Por isso, merece esta compensação. Use-a como quiser, para seus filhos, para realizar algum sonho adiado, para ajudar outros. Apenas saiba que, apesar de tudo, aprendi a respeitá-la. Eunice Albuquerque. Quando terminei de ler, as lágrimas escorriam pelo meu rosto, manchando o papel fino. Ricardo esperou pacientemente que me recompusesse, oferecendo um lenço. Você sabia o que dizia na carta? Zrenia perguntei secando as lágrimas. Não. Ela apenas me pediu que a encontrasse e entregasse pessoalmente. Dobrei a carta e a coloquei de volta no envelope, junto com o cheque. Minha cabeça girava com as revelações, com as possibilidades que aquele dinheiro trazia, com a ironia de receber um gesto de bondade póstuma de quem tinha causado tanta dor. O que vai fazer com o dinheiro? Zrenia Ricardo perguntou. Pensei por um momento, as ideias se formando como nuvens no céu. Vou abrir uma escola para crianças pobres, onde ninguém possa ser expulso por causa da cor da pele ou da condição social dos pais. Ele sorriu, um sorriso genuíno desta vez, iluminando seu rosto como o sol depois da chuva. Você sempre quis ser professora. Sim, respondi, surpresa e tocada que ele lembrasse desse detalhe. Sempre quis. Ficamos ali, conversando por mais algum tempo, compartilhando pedaços de nossas vidas, preenchendo as lacunas dos anos perdidos. Não havia mais aquela paixão avassaladora da juventude, mas uma conexão profunda, um entendimento mútuo que transcendia o tempo e as circunstâncias. Quando nos despedimos, ele segurou minhas mãos por um momento, como tinha feito tantos anos antes no Farol da Barra. Sabe, Luísa, acho que no final você fez a escolha certa. Se tivesse vindo comigo naquele dia, teria perdido algo precioso. Sua integridade, sua conexão com suas raízes.
e eu teria ganhado você, mas à custa do seu sofrimento. Talvez o destino soubesse o que estava fazendo, afinal. Talvez, concordei, sentindo uma paz que não esperava. Mas ainda acho que o mundo perdeu algo quando nos separou. Poderíamos ter mostrado que era possível, que o amor pode superar barreiras. Quem sabe ainda podemos mostrar isso de outra forma, ele sugeriu. Gostaria de ajudar com sua escola. Posso contribuir financeiramente, trazer médicos para atender as crianças, criar um programa de bolsas para os que quiserem seguir os estudos. Seria maravilhoso, respondi, sentindo uma onda de gratidão e algo mais. Esperança, talvez? A sensação de que, apesar de tudo, nossa história não tinha sido em vão, que poderia gerar frutos que beneficiariam outros. Voltei para casa naquele dia com um coração mais leve, como quem finalmente pousa uma carga pesada que carregou por muito tempo. Jorge e minha mãe me esperavam, ansiosos por notícias. Contei tudo. Sobre a carta de Dona Eunice, sobre o dinheiro, sobre meus planos para a escola. E quanto a ele? Zrenia Jorge perguntou, a voz tensa, mas controlada. Ainda sente algo? Olhei para meu noivo, este homem bom que tinha entrado na minha vida quando eu já não esperava mais encontrar companheirismo, que me aceitava com meu passado e minhas cicatrizes. Sempre vou guardar Ricardo num cantinho especial do meu coração, respondi honestamente. Ele foi meu primeiro amor, minha primeira dor profunda. Mas você, Jorge, é meu presente e meu futuro, se ainda me quiser, sabendo de tudo isso. Ele sorriu, aquele sorriso largo que mostrava a falha entre os dentes da frente, e me abraçou forte. Quero sim, Luísa. Quero ajudar a construir essa escola. Quero estar ao seu lado quando realizar esse sonho. Quero criar nossos filhos para um mundo onde histórias como a sua não precisem mais acontecer. E foi assim, meus queridos, que nasceu a escola comunitária, no mesmo bairro onde cresci. Começamos pequenos, com apenas 2 salas emprestadas da igreja local. Jorge usou seus conhecimentos de carpintaria para fazer as carteiras. Eu costurei cortinas coloridas para alegrar o ambiente. Ricardo cumpriu sua promessa, enviando dinheiro regularmente, trazendo médicos para consultas gratuitas, criando um fundo de bolsas de estudo. Nos casamos, Jorge e eu, numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Ricardo veio com a esposa, uma mulher elegante e gentil. Nossos filhos cresceram juntos, brincando nos mesmos espaços, sem saber da história complexa que unia seus pais. Ou talvez soubessem, de alguma forma intuitiva, porque sempre houve entre eles uma conexão especial, como se completassem um círculo que tínhamos começado. A escola cresceu, se expandiu, se tornou uma referência na comunidade. Formamos gerações de crianças que aprenderam não apenas a ler e escrever, mas a sonhar além dos limites impostos pela sociedade, a questionar preconceitos, a lutar por um mundo mais justo. E quanto a mim e Ricardo? Mantivemos uma amizade respeitosa ao longo dos anos, unidos pelo projeto da escola e por uma história que, embora interrompida, tinha deixado marcas profundas em nós dois. Nunca mais houve entre nós nada além disso. Amizade, respeito mútuo, o reconhecimento silencioso de que, em outra vida, em outro mundo, poderíamos ter construído algo diferente juntos. Hoje, olhando para trás com os olhos cansados de quem já viveu muito, não sinto arrependimento. Sinto gratidão pelo caminho percorrido, pelas escolhas feitas, até mesmo pelas dores que me moldaram. E se me perguntarem se valeu a pena, se faria tudo de novo, direi que sim. Porque no final, meus queridos, não é sobre ter ou não o grande amor da vida. É sobre o que fazemos com o amor que temos, com as circunstâncias que nos são dadas, com os obstáculos que encontramos pelo caminho.
Ricardo e eu não pudemos ficar juntos naquela época distante, é verdade. Mas nosso amor, aquele sentimento puro que floresceu contra todas as probabilidades, não foi em vão. Ele se transformou em algo maior que nós dois. E talvez essa seja a maior lição que posso deixar para vocês. O amor verdadeiro, mesmo quando não pode se realizar da forma que sonhamos, nunca é desperdiçado. Ele se transforma e encontra novos caminhos, mesmo quando as estradas parecem bloqueadas, nos transformando em pessoas melhores, mais compassivas, mais determinadas a construir um mundo onde outras Luísas e outros Ricardos possam ficar juntos, se assim desejarem seus corações.